Então, pessoal, bem-vindo à primeira aula do curso. E essa aula basicamente vai ser um review sobre tudo que o curso vai abordar. Então, para começar, eu vou começar ajudando vocês a instalar o Python, entender um pouco sobre os ambientes possíveis que vocês têm para programar em Python, quais são os melhores, e pelo menos na minha opinião. Vamos falar um pouco sobre os notebooks do Jupyter, que basicamente vai ser a plataforma na qual nós vamos estar visualizando nossas apostilas e como utilizar esses notebooks, e eu vou praticamente dar o curso inteiro neles. Tá? Eu vou falar um pouco também sobre outras formas que vocês têm de estar buscando conhecimento e informação sobre Python, também falar um pouco sobre Git e GitHub. Então, após isso, eu vou começar falando do Python como um todo, e vamos estar abordando aí os principais tipos de dados do Python, como números, strings, listas, dicionários, tuplas, sets, aí, tratamento de arquivos e booleanos. Depois vamos passar um pouco sobre operadores de comparação, tá? Operadores básicos, operadores em cadeia. E ao fim dessa sessão eu vou ter um pequeno quiz, para caso vocês tenham interesse em estar fixando o conhecimento de vocês, vocês podem estar realizando ele. Depois vamos tratar um pouco das declarações em Python. Então falar um pouco sobre if, elif e else, for e while, que são as duas estruturas de loop, de laço do Python. Um pouco do objeto range, que pode ser um pouquinho confuso para quem não conhece o Python ainda ou vem de outra linguagem de programação. Compreensão em listas, que é uma forma, vamos dizer assim, mais fácil de criar listas, por mais que tenha uma sintaxe um pouco complexa. A criação em listas com a compreensão é um pouco mais fácil, e vamos ter depois os testes. Tá? Após isso, fala sobre métodos e funções. Então, o que são métodos, o que são funções, como está declarando eles. Criação de expressões lambdas, que basicamente são funções que vivem em uma só linha. Declarações aninhadas, fala um pouco de escopo, e aí eu vou dar um pequeno tema de casa para caso tu tenha interesse em tentar fixar o teu conhecimento. Vocês podem estar realizando ele. Vou ter um primeiro projeto, tá, que é a criação de um jogo em Python. Depois, vamos atacar programação orientada a objetos, que não é necessariamente um conceito em Python, mas é um conceito que é útil para muitas linguagens de programações. Tem linguagens de programações que são estritamente orientadas a objetos, como Java, C Sharp, e no caso de Python a gente tem essa possibilidade de estar programando objetos. Então é importante que vocês façam essa sessão, porque é uma sessão muito útil. Tá? Vocês vão estar ganhando muito poder em termos de organização de código, se entenderem muito bem como funciona a orientação a objetos. Então vamos falar um pouco sobre objetos, o que são, classes e métodos, definir o conceito de herança e como utilizar isso em Python, e alguns métodos especiais. E após isso eu vou dar também um tema de casa para vocês fixarem essa sessão. Após isso, vamos estar lidando com erros e exceções em Python, como é que o Python trata erros, exceções, e os métodos try, except e finally. E após isso um pequeno teste. Depois disso, pessoal, a gente tem um projeto 2, que ele vai ser um jogo um pouquinho mais complexo. Aí vamos seguir para módulos e pacote, o que são essas duas coisas, como é que nós vamos estar fazendo para criar módulos, para instalar módulos, e como é que a gente faz para estar explorando todo o ecossistema do Python, porque o Python não se resume a isso que eu estou apresentando para vocês nesse curso. Tá? Seria impossível fazer um curso que abrangesse, que pegasse todo o ecossistema do Python e explicasse no detalhe. Tá? O Python é muito completo, ele é usado para diversas áreas, data science, para programação web, para programadores em geral, que podem desenvolver aplicações em Python. Então, Python é muito poderoso e muito grande. Então, é importante que vocês conheçam, vocês saibam utilizar esses métodos de exploração do ecossistema do mesmo. Aí vamos seguir aí falando algumas funções embutidas no Python, como map, reduce, filter, zip, enumerate, all, any e o complex. E aí, após isso, coloquei um teste. Falar um pouco também em decoradores em Python, tá? E decoradores vão ter um tema de casa de 3 partes. Novamente, caso vocês tenham interesse em fazer isso. Falar um pouco sobre geradores, o que são geradores, qual a comparação entre iteração e geração, fazer uma referência ao que a gente já viu também, das coisas que a gente já viu são geradores, e qual a diferença entre geradores e strings, como criar geradores, e aí após isso um teste. Depois vamos ter aí um conteúdo bônus avançado, onde eu vou estar falando um pouco sobre os métodos mais avançados em Python e estruturas e objetos avançados em Python. Tá? Então vocês podem, novamente pessoal, esse curso é um curso que tende a ser completo sobre todas as principais características do Python. Tá? E vocês podem estar vendo qualquer uma dessas sessões aqui na hora que vocês bem entenderem. Então vamos lá, espero vocês na próxima aula. Até mais.